Deixa eu só esclarecer uma coisa que eu estou pensando aqui, só para o pessoal, é o seguinte, gente. Nós pensamos em fazer esse evento, por quê? Porque em breve, o pessoal que está no segundo período vai precisar escolher se vai para o inglês ou se vai para o português. Todo mundo tem passado por isso, né, desde 2009, 2010 para cá. Precisa fazer essa escolha, se vai para o português ou se vai para o inglês. E eu achei que seria interessante vocês terem um momento para conversar com as professoras do inglês. Na semana que vem vai ser um encontro para conversar com as professoras do português, para vocês terem mais elementos para decidir, né? E aí conversei com as professoras e nós achamos que seria uma ideia interessante, então cá estamos. Agora sim, desculpa, Adriana, é com você. Não, tudo bem. Foi o tempo de eu fechar a porta e o pessoal ficar fechado lá fora, latindo. Então, mas eu preparei essa apresentaçãozinha também para contemplar um pouco de início essa questão da escolha, né? E aí a gente fala de inglês, a Dani pode falar mais depois, né? Acontece muito dos alunos não virem para o curso sem ter esse conhecimento de que vão optar por uma das línguas, porque quando vocês fazem a seleção, está lá ABI Letras. Bom, e o que é esse ABI Letras, né? Eu só vou poder escolher uma, não posso fazer as duas. Então, eu preparei aqui, rapidamente, uma coisa muito simples, tá? Em primeiro lugar, como a professora Marisa disse, desde 2009, a gente tem o curso separado. Nós temos o curso de português e o curso de inglês. Já conversamos antes que está sendo preparado um novo plano pedagógico do curso, que vai contemplar um curso dupla licenciatura, que seja inglês e português, tá? Mas nesse momento não temos ainda. O que as pessoas vêm fazendo é cursar um dos dois. Não faziam antes, de alguns anos para cá, as pessoas começaram a perceber que isso era possível. A gente começou a aventar essa possibilidade, a falar disso, então eu trago para vocês. É possível escolher qualquer uma das duas e pedir reingresso imediatamente. Terminei uma, eu peço reingresso e se contempla só o que está faltando da outra licenciatura, porque existe uma carga comum bastante grande, e alguns componentes podem ser, de um dos cursos, podem ser até aproveitados como eletivas do outro, né? O que são as eletivas? Os componentes opcionais, né? Aí eu tenho que fazer uma optativa no 6º semestre de inglês, e aí vai ter algumas disciplinas que vocês podem aproveitar, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco do que é possível, se estou lutando aqui com o ar-condicionado, o que é possível uma pessoa licenciada em português ou em inglês fazer da vida, né? Bom, fazer da vida enquanto trabalho. Então, vou mostrar aqui para vocês, e a gente discute um pouco, a Dani e a Marisa, por favor, também podem ajudar, que tem a ver com uma apresentação que a Marisa fez no início do semestre. Acho que vocês já estão vendo aqui, né? Deixa eu ver, já está mostrando? Está. Então, deixa eu ir lá no primeiro slide. Não está nenhum slide bonito, porque eu fiz realmente bem correndo. Eu gosto de fazer uns slides super chans. Até no próximo período vai ter a disciplina de tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de línguas, tá? Mas assim eu não vejo vocês. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, vocês falem aí que eu vou escutar, tá bom? Pode interromper. Então, eu preparei aqui possibilidades da licenciatura em letras, encontro 1, porque semana que vem a gente tem um segundo encontro que vai contemplar mais o português. Vamos dizer que hoje eu contemplo também, mas na próxima semana mais o português, a gente pode acrescentar alguma coisa de inglês, porque tinha uma pessoa que a gente queria chamar hoje para falar sobre uma egressa, né? Para falar sobre o inglês, ela não pôde. Então, vamos lá, ó, rapidinho.
Então, curso de licenciatura em letras, vocês escolheram esse curso, cada um pelas suas, pela sua cabeça, pelas suas condições, né? Mas o que é o curso de licenciatura em letras? Bom, esse curso, seja o português, seja o inglês, ele tem como prioridade formar docentes para o ensino básico, fundamental e médio, na rede pública ou particular. Mas vejam, é prioridade. Isso, quando a gente fala prioridade, não quer dizer que seja só isso, tá? Entretanto, o licenciado em letras pode atuar como docente em cursos diversos. Ainda assim, estamos falando de docência, né? Mas cursos de diversos formatos e também de forma autônoma, ainda mais hoje, como vocês puderam ver, tivemos vários problemas nesse último ano e meio, 2, que deve ser, mas também percebemos algumas situações importantes aí. A gente pode trabalhar como licenciado em letras de forma autônoma e até remotamente. Para mim não foi nenhuma novidade, eu trabalhava com Skype já há muitos anos, eu nem estava aqui na UFT, eu vim para cá em 2014, desde 2010 eu trabalho lecionando inglês online, né? Então, mas português também é possível, existem vários cursos, vocês têm visto aí um monte de palestras, de cursos, e isso deve continuar depois da pandemia, né? Cursos curtos, cursos mais longos. Então, esse licenciado, né? Você terminou o seu curso, você é um licenciado em letras, português ou inglês, né? Pode atuar em cursos de capacitação diversos, né? Cursos de extensão, cursos preparatórios para vestibulares, para concursos, entre vários outros cursos. Adri? Oi. Só uma pontinha aí, que você falou que a gente podia interromper, para falar dos alunos de um novo campo de atuação para o pessoal do português, que é a língua portuguesa para estrangeiros. É um campo que tem crescido muito, né? Para quem tiver interesse nessa área para se especializar. E aí é interessante, nós temos em mente que o curso de português para estrangeiros, você não necessariamente, mas o ideal é que você fale outro idioma, né? E no caso, a língua franca é o inglês. Não querendo puxar para o meu lado, mas mesmo quem vai atuar com a língua portuguesa, nesse caso, então, tem que saber outros idiomas para poder atuar ensinando a língua inglesa. E por conta dessa internacionalização, da globalização, de todo esse advento, principalmente que evoluiu muito, né? Com a questão da pandemia, né? Então, isso vai bombar muito, já está bombando, e vai ter muito campo de trabalho nessa área. Exato, então tem áreas de... Isso eu vou falar depois, mais para frente um pouquinho, mas existem muitos cursos para professores trabalharem com português como língua estrangeira. Eu tenho aqui diversos livros voltados para o ensino de português como língua estrangeira. Eu mesma, aí o que eu estava falando do ensino remoto, eu mesma já lecionei português como língua estrangeira para 2 australianos, que viviam na Austrália, não viviam aqui. Tá? E isso antes de pandemia, acho que foi 2014. Então, eu acredito que a gente está abrindo para que as pessoas vejam um campo que já existia, está só se incrementando, não é? Bom, então, continuando, né? Vamos lá. Vamos falar de outras possibilidades. O licenciado em letras, assim, de modo geral ainda. Um trabalho que é muito comum é o de revisor de textos, tá? É um trabalho bastante procurado, tanto por empresas diversas, tá? Jornais, editoras, e eu já fiz também, como eu já estou nesse campo aí há muito tempo, por exemplo, com manuais de robótica, eu tive que traduzir, ou outros manuais revisei em português também, tá? Em finanças, porque antes a minha área de trabalho era inglês financeiro, mas também, se me der o texto em português, também vou revisar, também sou habilitada em português, tá? Então, o revisor é o profissional que corrige textos, mas em diferentes aspectos, ele não vai só olhar se tem algum erro, tá? Ele observa a gramática e a ortografia, sim,
mas também a organização textual, né, para ver se o texto faz sentido, se ele tem uma ordem compreensível, tá? Os vícios de linguagem, porque todo mundo tem. O meu vício de linguagem é assim. O meu texto eu mando o localizar, assim aparece 1 milhão de vezes, aí eu vou tentando substituir esse assim por desse modo, nesse sentido, né? Então, as ambiguidades, tem muitas também, a gente está escrevendo e não percebe as ambiguidades, a fluidez, a coesão e um monte de outros aspectos que garantem uma melhor qualidade para a redação, para a compreensão do leitor, do público-alvo dessa empresa ou desses particulares, tá? Então, o licenciado pode ser contratado por editoras, por websites, tem websites enormes, jornais, revistas físicas ou eletrônicas, né, na internet. Então, pode também atuar como autônomo. Né? Nesse caso aqui, as pessoas podem ter contrato com empresas, tá? Mas também pode trabalhar como autônomo. Na revisão de artigos, teses, dissertações, manuais, meu marido mesmo é mestre em letras, e é colega de vocês aqui na faculdade, porque ele já fez o mestrado, porque ele é formado em Ciências Sociais e agora está fazendo a faculdade de Letras com vocês, é o Paulo André. Talvez alguns conheçam já, né? E ele faz revisão de teses, dissertação, de manual, assim como eu já fiz muito. E o licenciado em letras encontra também um bom campo como editor, tá? Editor é um cargo. Ele pode ser a pessoa que avalia livros ou artigos para publicação, porque as editoras recebem manuscritos de livros e isso passa por uma seleção, né, por um crivo. O editor é a pessoa que vai dar a palavra final sobre essa publicação. Pode também preparar cronograma de publicações de um site, de jornal ou de revista. E era para ser minúsculo, tá? Organizando, né? Ele participa dessa organização, dessa preparação do cronograma, organizando os textos de acordo com a linha editorial. São coisas que a gente vê todos os dias e não se dá conta da infinidade de pessoas que existem atrás de uma publicação, né? Então, o profissional de letras pode ainda ser redator. Redator não é aquele que só escreve, tá? Mas é o profissional responsável por redigir, mas também orientar textos em língua portuguesa. Por isso que a gente, quando vê um jornal, vai ter sempre lá o redator-chefe. É só em coisas escritas? Não. Na mídia visual, né? Num jornal, um telejornal, por exemplo, também tem o redator, também existe a redação. Então, ele vai orientar texto em língua portuguesa ou em língua estrangeira para um veículo de comunicação. Ele precisa, é um profissional especializado, ele precisa ter um amplo vocabulário e excelente domínio da gramática e da ortografia do idioma que usará, seja inglês ou português. Além disso, é preciso que empregue a linguagem adequada de acordo com o tipo de texto a ser escrito, bem como o seu público-alvo. Aí, vamos dar uma olhada, falei de modo geral aqui do profissional de letras, e existem outros campos ainda, tá? Claro, eu trouxe aqui uma coisa mais voltada para a área de escrita, oralidade, mas a gente tem outras áreas que trabalham com o profissional de letras, por exemplo, com o secretariado. Mas acho que eu vou falar com o secretariado mais para frente. O campo do profissional em língua inglesa, claro, né? Fora a docência. Docência é aquilo que eu falei, é o princípio do curso, né? Mas a gente tem a atuação em tradução. É um dos principais campos do licenciado em língua inglesa, fora da docência. Nós não somos um curso de tradução, mas a pessoa que atinge uma competência na língua, uma competência maior na língua, ela sempre vai poder fazer uma especialização ou lançar mão de procurar estudos
sobre o campo da tradução, né? Se for uma tradução mais especializada, por exemplo, se eu for traduzir um texto de biologia ou de química, ou da área de finanças, como eu fazia bastante, eu preciso estudar um pouco sobre o processo de tradução. Mas tem certas traduções que são mais cotidianas que a gente consegue fazer sem tanto problema, tá? Então, a tradução é uma especialidade que adequa aos termos linguísticos, né? Por isso que tem toda a área de tradução, de estudos tradutológicos, tá? Porque não é simplesmente pegar o dicionário, checar lá, não, a gente tem que ver se aquele termo se adequa, que é usado no inglês, como que a gente usa em português? Às vezes não dá para traduzir assim, ipsis literis, né? Então, a gente pega esses termos linguísticos e adequa. Também adequa-se o contexto cultural, né? Se eu for traduzir a vaca vai para o brejo, eu não vou traduzir ao pé da letra em inglês, eu tenho que procurar algo que equivale a essa situação em língua inglesa, tá? A situação que eu quero dizer quando eu falo isso. Se bem que acho que nenhum de vocês mais fala isso, né? Mas tudo bem. Então, também questões de temporalidade, porque às vezes eu preciso adequar, fazer uma tradução que adequa esse texto para uma língua mais corrente. Vamos lá. Tanto em língua portuguesa quanto em estrangeira, seja lá qual for, tá? Então, o licenciado em língua inglesa, ele pode ser contratado por empresas a fim de traduzir informações sobre seus produtos, como eu falei para vocês que eu já fiz, né? E também sobre insumos estrangeiros, produtos, né? Usados, né, nos elementos que eles produzem, né? O insumo é o produto básico que vai vir algo maior, né? Então, o licenciado pode prestar concurso para tornar-se tradutor juramentado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso. O tradutor juramentado, ele traduz documentos oficiais. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma tradução legal, oficial, tá? Governamental ou jurídica, é o tradutor juramentado. Então, ele tem esse documento, ter um documento oficial, né, é um certificado ali, que é um concurso que ele prestou, né, e o habilita a traduções de documentos jurídicos. Né? Então, há também a possibilidade de trabalhar em editoras e veículos de comunicação, a fim de traduzir livros, artigos, scripts de filmes, fazer suas legendas, etc. O meu marido recentemente foi chamado para fazer a revisão de um roteiro cinematográfico. Isso acontece também, mas acontece no português também, tá? Esse tipo de revisão de roteiro. As legendas, né, tem a tradução, eu tenho que fazer aquela legenda caber na fala, não é? Então, e adequar todos os termos linguísticos, e isso é o tradutor que faz, ele faz a tradução e já vai lá e legenda também, é um campo específico. Então, o licenciado também pode atuar como intérprete em língua inglesa. Né? Eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu fiz tradução curso de tradutor e intérprete. Então, ele atua em eventos, programas de rádio, TV, ou canais da internet, bem como em situações de depoimentos jurídicos de estrangeiros, olha aí também. Né? Em secretariado, mas aqui no caso não é só o pessoal de língua inglesa. Dependendo da empresa, ela também prefere pessoas que sejam formadas em língua portuguesa, mas aí bacharelado ou licenciatura. E com língua inglesa acontece bastante. Né? O secretariado é também uma área em que profissionais de língua inglesa encontram um bom mercado, ainda mais hoje em dia. Ademais, aqui que eu ia falar das especializações, né? Há diversas especializações que se pode cursar após a graduação. Cursos mais curtos, mais longos, uma especialização
lato sensu, que a gente chama típica, dura 18 meses. Aí seria um curso com vários componentes curriculares aí por 1 ano e aí 6 meses para escrever-se uma monografia. Mas existem outros cursos que não têm monografia, mas que também são pós-graduação, não vão ser especializações, eles são cursos que, especialização como te dar o título de especialista em algo, tá? Mas existem vários outros cursos que você faz após a sua graduação, de 6 meses, de 1 ano, e te dá uma formação específica, tá? Eu, por exemplo, tenho em tecnologias educacionais, um curso de 1 ano, depois da minha graduação, né? Tem aí aos montes, e que vão na área de língua inglesa, existe ensino de infantil. Recentemente, uma colega estava dando da UFMG, está com um projeto nesse sentido, e agora online, não é? Aqui a gente tem o professor Almeida Filho, recentemente me mandou alguns livros, ele trabalha com língua portuguesa para estrangeiros, a Renildes Dias também. Então, tem várias pessoas que trabalham com especializações em língua inglesa, além, né, da graduação. E não precisa ser só em língua inglesa, como eu disse, eu fiz em tecnologias educacionais, existem várias outras complementações que a gente pode fazer, né? Então, as empresas, muitas vezes, contratam profissionais que dominem a língua inglesa em termos formais, vamos dizer, uma língua, não vou dizer língua padrão, porque principalmente para a língua inglesa é muito complexo, mas em ter uma coerência textual maior, não é? Não é uma língua coloquial ou a língua falada, né? Porque isso usualmente não é muito trabalhado nos cursos livres de idioma, que não sejam cursos especializados, né? Como eu disse, eu trabalhava com inglês para finanças, então eles têm uma formalidade maior. Tinha colega que trabalha para turismo, e aí já não tem essa preocupação tão grande, mas existem termos muito específicos para turismo. Tem quem trabalha até com inglês na área militar, né, em medicina. Então você tem essas várias especializações. Aqui eu tenho umas prateleiras lotadas só de English for Specific Purposes, que é para propósitos específicos, tá? E claro, a gente tem a pós-graduação estrito sensu, que a gente tem aqui, que a Sônia, que está aí com vocês assistindo, cursou, tá? Deixa eu ver se está todo mundo aí mesmo. Vocês estão aqui? Sim, estamos aqui. A Sônia também. Ficar todo mundo quietinho. Então, é o conhecido mestrado e doutorado, mas quando a gente fala pós-graduação, não é só isso que é pós-graduação, existem cursos, qualquer curso que você fizer depois que você terminou a licenciatura, vai ser um curso de pós-graduação, que pode ser de curta, de média, de longa duração, vai ser uma capacitação para você, não é? E aqui na UFT a gente tem mestrado e doutorado estrito sensu. E quais as possibilidades, né? Carreira acadêmica no ensino superior, mas não só isso. Muita gente fala, eu não vou fazer mestrado porque eu não quero dar aula na universidade, eu não quero trabalhar na universidade. Bom, e quem disse que é só para isso? Tá? Não é. Na área de pesquisa, sim, existe muita pesquisa na área de língua e literatura, em fonética, em fonologia, em desenvolvimento de materiais, que independe de você ser professor no ensino superior, tá? A formação continuada de docentes no ensino básico. Opa, olha só, se vocês forem professores lá no ensino básico, mas aí seja de inglês ou de português, e vocês fizerem um mestrado, gente, o salário de vocês vai dobrar, né? Se fizer o doutorado, mais ainda. Então, afora de um aumento salarial, é claro que o aumento salarial é por quê? É porque você vai ter uma capacitação, você vai passar mais 2 anos e meio, 2 anos e meio, com outras componentes mais densos, vai desenvolver uma pesquisa na área
de seu trabalho, né? Porque se você já trabalha na área, normalmente você vai fazer a pesquisa nesse sentido. Tá? E capacitação em áreas afins à da graduação. Que é afins? Porque você pode ir fazer uma pós-graduação, por exemplo, na área de educação e não em letras. Pode fazer em... por exemplo, meu marido agora vai fazer o doutorado, tá? Ele está fazendo letras e vai fazer o doutorado em ciência política. Existe muito isso, é uma área afim, que vai completar a sua formação. Tá? Bom, e é isso, gente, que eu tinha preparado aqui para vocês. Aí, se a Marisa já quiser pegar daqui e falar alguma coisa, Dani, completar. Não, acho que primeiro a gente devia ouvir eles, não? Eu só queria dizer uma coisa, que é o seguinte, fica subentendido, eu acho, aí na sua fala, mas só para reforçar, que sempre vale a pena continuar estudando, né? Mesmo que você não tenha um objetivo ou meta, claro, né, traçado de imediato, onde você vai trabalhar fazendo o quê, mas o fato de você continuar estudando te torna uma pessoa melhor. Você expande os seus conhecimentos, você expande a sua visão de mundo, você faz mais contatos, você conhece mais pessoas. Isso, o conhecimento, na verdade, por si só, ele traz, eu vejo assim, né, ele traz melhorias. Então, vamos sim terminar uma habilitação, vamos fazer a outra, vamos fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, vamos ficar estudando a vida toda, é ótimo, por tudo isso que eu falei, e até poderia enumerar outras questões, como, por exemplo, já tem estudos mostrando que pessoas que exercitam mais o cérebro durante a vida têm menor possibilidade de desenvolver certas doenças do cérebro, né, certas doenças que vêm com a idade. Então, gente, é um caminho, assim, que vale a pena a gente trilhar a vida inteira, né. Aí o bichinho de aprender pega a gente de um jeito que não adianta, você não quer mais parar de aprender. Estudar é vida, é isso mesmo, Jorge. Eu adoro. Bom, vocês que são do PIBID, Jorge, Camila, outros aqui, já sabem que eu curto estudar qualquer coisa, astronomia, entomologia, o que vier, a gente vai criando gosto. Tem o que você estuda para o seu trabalho e tem o que você faz no seu tempo livre? Eu estudo física. Então, e aí do curso de inglês, né? Eu falei aqui das possibilidades de trabalho, mas a Dani também vai me completar. Como é que já? Aí tem gente que fica com medo, né? Já vieram falar comigo, professora, mas o meu inglês é fraco. Antes de vir aqui falar com vocês, eu estava dando aula de estágio. Comecei mais cedo, do estágio 4, o pessoal que está saindo. E falei que vim aqui falar disso, né? Aí a Ada, que está se formando, tal, vai defender o TCC nos próximos dias, deu a aula hoje para a gente, né, 2 aulas de língua inglesa, foi muito bacana e tudo, e ela mesma falou, professora, sempre que me perguntam, eu digo que eu sou o exemplo, ela fala, ela escreve, e ela fala, eu não sabia nada, eu sabia my name's Ada quando entrei no curso, né? E aprendi só na aula? Não, a gente também estuda. Gente, só com a aula de seja lá o que for, a gente não vai estar formado. Aliás, a gente nunca está formado, né? Mas só com a aula, pode ser com o melhor professor do universo, você não vai estar formado. Você vai trabalhando o seu conhecimento a partir daquilo. Né? Então, a gente tem que continuar estudando, quer língua inglesa? Você tem que continuar estudando a língua inglesa, assim, sempre. Eu estou sempre estudando, né? Aqui está lotado de livros, eu vejo vídeos, eu assisto filme, eu escrevo, é a prática, né? Nos estimular a sempre praticar, seja lá o que for que vocês estudarem, tá? Se for português, inglês, mas vocês conseguem sim. Não precisa ficar, porque eu não vou conseguir, porque o meu inglês é fraco, não sei o quê. A gente vai ter menos alunos, não é?
Tem que vir visitar a minha biblioteca. Vem mesmo, Sônia, por favor. A gente vai se construindo, tá? E uns com os outros, o curso. Como você está? Temos uma turma de 40, vamos supor, vamos dizer que aconteça alguma loucura, não é mais 40, não é mais uns 35, 30. Vamos supor que metade, metade. Já pensou? 16, 17 alunos numa sala de língua? Vocês vão praticar, a gente pega na mão, e não é só língua, né? Vocês vão ter vários outros componentes, tem componente na área de tradução, na área de fonética para a gente pronunciar melhor, né? Práticas orais, porque a língua é composta de tanto português quanto inglês, com qualquer língua, né? Ela vai ter a parte da produção oral, da produção escrita, da leitura, e tudo isso a gente vai trabalhar. Vocês têm literatura também, vocês viram que o campo de trabalhar com a literatura é amplo, porque a gente faz revisão, a gente trabalha com editoração, então, e claro, quem trabalha com o ensino vai trabalhar literatura nas suas aulas também, mas não é só para trabalhar na aula, né? Fora que literatura é vida, né? Então, não leiam só inglês, ou só literatura de língua inglesa, ou só literatura de língua portuguesa, leiam literatura do mundo, porque o ser humano é rico demais para a gente se prender só na literatura de uma língua, né? Então, quem estiver com medo de fazer língua inglesa porque é difícil, ou eu não tenho muito conhecimento, mas tem interesse, não tenha medo, tá? A outra coisa, por isso que eu fiz essa apresentaçãozinha também, porque o pessoal fica, mas poxa vida, será que eu vou conseguir trabalhar como professor de inglês? Mas não é só isso que você precisa fazer, né? Você pode, não precisa morrer de medo não, Jorge, já te falei isso. Você tem outros campos para atuar, não é só, ou para completar, porque você pode muito bem ser professor no ensino básico, mas fazer qualquer uma dessas outras coisas que eu falei, assim, vamos dizer, por fora, como o pessoal fala, né? Ou para completar, não sei, tá? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos fazer pergunta, vamos passar para a Daniela. Eu queria ver se tem alguma pergunta do que eu falei, né? Mas tá. teve uns comentários e tal. Alguém quer perguntar? Não precisa ficar com medo, não. A gente boazinha não morde. Olha, a Emily levantou a mão. Diga aí, Emily. Se caso, assim, eu escolher um dos dois e na primeira semana, assim, eu não me identificar, o que eu faço? Você pode retornar, né, Marisa? Eu não sei se já na primeira semana, mas no outro semestre... Na verdade, não pode. Né? A gente tinha essa dúvida, mas na última consulta que eu fiz com o Júnior, né, que é quem acompanha desde o início aí esse processo, vem mais de perto, não pode. Eu posso fazer uma nova consulta ali com o pessoal ali da Prograde, mas assim, o que me foi passado, né, o que eu sei é que não poderia retornar. Mas mudou isso, Marisa, porque eu já tive vários alunos que escolheram uma, depois voltaram, depois até foi e voltou de novo. Eu tive uma aluna que era do inglês, aí foi para o português, depois voltou para o inglês de novo. Olha, então, vou confirmar. Fico devendo, Emily e demais, né, que estão aqui. Fico devendo. Posso falar um pouquinho para a Emily? Sim. Emily, nada é fácil na vida. Eu penso que se a gente for com esse pensamento de, na primeira dificuldade, dar um passo para trás, eu acho que é muito ruim. Eu penso que você tem que tomar suas decisões em relação ao que você gosta, ao que você quer, ao que você tem empatia, né? Digamos assim, porque dificuldades vão ter nos dois cursos, todos dois são difíceis. É um erro pensar que a língua portuguesa, né, a habilitação em língua portuguesa é mais fácil do que o inglês. Não é. Isso aí depende muito da questão pessoal mesmo, das pessoas que têm mais, eu não sei, talvez aptidão, esse tipo de coisa. Se você vai com um sentimento proativo
para uma habilitação ou outra, você vai se dar bem. Agora, o que não dá é ir com medo ou com o pé atrás, entendeu? A sua decisão tem que ser tomada de acordo com o seu gosto pessoal e numa atitude proativa. É isso que eu quero fazer para a minha vida e eu vou enfrentar todas as dificuldades. E aí você vai se dar bem, seja em uma habilitação ou em outra. Procurar o caminho mais fácil nunca é bom, em nenhuma situação na nossa vida. Então, e aí depois que tomou a sua decisão, invista nela. Invista na sua formação. E você vai se dar bem, com certeza. Meu irmão sempre me dizia, ele é bem mais velho, né? 12 anos. Ele sempre dizia, Adriana, um bom profissional, uma pessoa que se dedica com vontade, sempre vai conseguir trabalhar, vai conseguir se dar bem. Por outro lado, a Emily tem um ponto que não é exatamente isso, mas você pode, Emily, pegar os componentes curriculares, as ementas, que é o que vai ser trabalhado em cada disciplina, né? Vocês estão acostumados a falar disciplina, para olha, quais são as disciplinas do português, quais são as disciplinas do inglês, e o que tem em cada uma delas, será que é isso mesmo que eu quero? Porque aí, sabe, desmistifica um pouco essa diferença dos dois, né? Porque em língua portuguesa vocês não vão estudar mais do mesmo. São outras coisas relativas à língua que vocês vão trabalhar, não vão ficar estudando gramática da língua portuguesa no ensino superior, é um outro mundo. Tá? Emily, você queria completar, que você levantou a mão de novo? Aí depois é a Fernanda, né? Era porque eu queria saber, assim, como é que funciona as aulas de inglês, se a gente tem que ter uma fluência para entender, ou se... Porque eu estou no segundo período ainda, e a professora Daniela auxilia muito a gente, assim, em questão de... Ela fala inglês, mas ela também fala em português para a gente aprender. Eu queria saber se, a partir do terceiro período, vai ser tudo em inglês. Não é uma progressão, né? A gente não pode trabalhar com vocês de um modo elementar agora e já, bom, então agora vocês passaram para o inglês, então agora só vai ser inglês. Não, isso vai numa progressão, até que esperamos que lá no último período vocês sejam capazes de acompanhar uma aula em inglês, tá? Mas os professores vão adequando. O aluno que precisar de um atendimento, por exemplo, de atividades outras, de um atendimento extra-aula, também tem esse direito, tá? Então, tem um acompanhamento. Deixa eu ver a ordem da fila aqui das perguntas. Só comentar aqui uma questão que foi colocada pela Soraima e pela Giovana, se para fazer a habilitação no outro idioma é necessário fazer o vestibular novamente. Você tem que ingressar novamente. Aí, pode ser pelo vestibular? Pode. Mas você também tem a opção de reingressar como portadora de diploma. Então, você terminou a sua licenciatura no idioma que você escolheu, você entra numa seleção específica para portadoras de diploma, né, participa do processo seletivo e reingressa. E aí, nesse reingresso, você não tem que fazer tudo novamente, né? Você vai fazer aquilo que falta para complementar a outra habilitação, aquilo que você já cursou, que é núcleo comum, né, que é conteúdo comum, você aproveita e você cursa aquilo que ficou faltando para outra habilitação. E sem contar que eles podem pagar disciplinas, né, da outra habilitação se tiverem tempo, durante o curso que eles estão fazendo. Então, por exemplo, você é do inglês, você pode pegar disciplinas na língua portuguesa, e depois, quando você fizer o reingresso, essas também já vão estar cursadas. Então, você adianta bastante o curso. Uhum, né? Supondo que você tem tempo, tem possibilidade de fazer disciplina manhã e noite, não vão fazer isso todo dia, né? Aliás, nem pode, tem um limite, acho que de 8 disciplinas que você pode fazer por semestre. Mas vamos supor que você tem condições de fazer isso. Você pode ir fazendo 8 disciplinas, quando chegar no final do seu curso, você já vai ter quase terminado o outro. Né? Porque os estágios não dá para fazer desse modo, o estágio não é disciplina eletiva, né? Isso. Mas, para a gente não vamos andar aqui, o próximo para fazer pergunta aqui é o Carlos. Vamos perguntar aí, Carlos?
Boa noite, professoras, colegas discentes. Eu tenho uma dúvida, questão assim, eu quero fazer ele em inglês, né? E aí eu queria saber se a gente vai ter outro contato com outras línguas, né? Porque eu conheci uma pessoa que ela falou que estudou grego, estou pela UFT mesmo. E aí eu queria saber se a gente vai ter contato. Tá, entendi. Não, vocês, até onde eu sei, no nosso curso vocês têm contato só com latim, tá? Eu e a Alessandra tivemos contato com o grego também, foi uma experiência meio complexa. Bom, para mim, para ela não, ela fez faculdade de grego, a faculdade dela foi grego, a minha foi inglês, né? E tinha um semestre lá que a gente tinha literatura clássica e tinha grego, mas no nosso campus, o SECLA, se tivermos, né, professores habilitados que tenham interesse de ministrar outros idiomas, ofertado. Já tivemos alemão, espanhol, francês, né, Dani? Mas agora a gente está só com inglês lá, mas o SECLA eu vou deixar para a Dani falar. Fala aí, Dani. Posso falar agora? A Camila quer perguntar? É a última? Aí a gente diz aí, Camila. Camila. Ela foi tomar água agora, gente. Camila? Aí não? Então vou falar. Ah. Então, eu gostaria de começar minha fala justamente nessa questão das línguas que o Carlos tomou, contato com línguas, né? Eu sempre toquei num assunto, no calcanhar de Aquiles aqui do curso de letras, que para mim, um curso de letras obrigatoriamente tinha que formar um letrado em 2 idiomas no mínimo. Essa é a minha concepção de um letrado. Por quê? Porque você aprende muito da sua língua materna aprendendo outra língua. Seja o inglês, seja o espanhol, seja o francês, qualquer outra língua. Por comparação. Então, eu falo sempre para os meus alunos, olha, Camila, só um pouquinho, agora você fala, tá? Muitas coisas que eu aprendi sobre a língua portuguesa, eu aprendi quando eu fui aprender inglês, por comparação, quando a gente se atenta para outro idioma e vê e começa a olhar o nosso próprio idioma, como isso acontece no nosso idioma. Então, para mim, é um crime, assim, que as pessoas formadas em letras não falem, não sejam bilíngues, tá? É um primeiro ponto, assim, que eu queria muito falar. Uma outra questão relacionada às línguas também, nós temos um projeto de espanhol, tá? De licenciatura em língua espanhola, mas que ainda não foi aprovado. E devido à contingência de verbas, né, essas questões todas e tudo, a gente está com ele na fila aí, sempre coloca e tudo, e eu creio que muito em breve nós vamos ter o espanhol também, enquanto licenciatura. Mas ainda não temos, e aí temos só a língua inglesa. Uma questão relacionada também ao contato com as línguas. O SECLA, ele já teve, como a Adriana falou, já teve ensino, né, de língua alemã, espanhola e francesa também, além do inglês. Hoje nós temos, por conta da não disponibilidade de professores, nós temos a oferta somente de língua inglesa. E, inclusive, agora, eu queria lembrar vocês que está aberta as inscrições, tá? Para as turmas iniciantes de língua inglesa. São 4 turmas, inclusive tem aulas aos sábados. E tem 2 turmas de ensino de produção de texto em língua portuguesa. Eu queria chamar a atenção para vocês, se vocês têm dificuldade na escrita em língua portuguesa, que vocês procurem o SECLA. O curso de letras da universidade, o curso, a habilitação em língua portuguesa, ela não privilegia tanto o ensino da produção de texto. Ela privilegia algumas disciplinas, mas não é o foco. Tá? O foco é o ensino para você ser professor. E você vai poder trabalhar essa questão da produção de texto, quem tem dificuldade, e nós sabemos que são muitas as dificuldades, tá? Porque nós temos um ensino falho no ensino fundamental e médio, os alunos chegam para nós na universidade com
certas dificuldades na produção de texto, dificuldades com a estrutura da língua portuguesa. E aí, então, por conta disso que nós estamos ofertando no SECLA esse curso de língua portuguesa. Estão abertas ainda as inscrições, tá? Por favor, não percam essa chance. E para os de língua inglesa também. Alguém perguntou assim que se a Emily, né? E aí voltando à questão da Emily, que se tiver dificuldades e tudo, como que faz, né? E aí, assim, eu aconselho também as pessoas a entrarem no SECLA, né? Os que forem escolher inglês também entrarem para ter o maior contato também com a língua lá no SECLA, além das aulas na graduação. Se não tiver como, nem aos sábados, porque tem aula aos sábados, mas se de tudo não tiver como, hoje nós temos vários recursos também na internet, e eu aconselho sempre os alunos também a procurar amigos, né? A fazer aquele aprendizado no regime de tandem, que é o quê? Você ensinar português para um estrangeiro e o estrangeiro te ensinar inglês, funciona muito, é muito legal e é de graça. Tem várias outras questões que você pode investir no aprendizado. Uma coisa que eu quero deixar muito, assim, clara para as pessoas, aprender inglês é um trabalhar diário mesmo. Não é só assistir a aula uma vez por semana, guardar tudo, fechar o caderno e não abrir mais. Desse jeito, não se aprende nenhuma língua, não é só o inglês. Aliás, não se aprende a nada desse jeito, né? E aí, muito do insucesso dos alunos vem desse pensamento de um aluno apático, né? O aluno que senta na sala de aula ou agora na frente do computador e fica só escutando o professor falar e ele pensa que ele está aprendendo, ele não está. Tá? Ele não tá, ele só está escutando o professor falar, porque ele vai aprender mesmo na prática, no trabalho dele mesmo com a língua, é ele usando a língua, seja na sala de aula, seja durante os exercícios, em leituras, com colegas, com amigos na internet, com o regime de tandem também, como eu falei agora, ensinando outras pessoas e assim por diante. Então, é esse tipo de trabalho mesmo que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. E uma outra coisa que eu queria falar também a respeito do SECLA. Está aberto a partir de amanhã um edital também para selecionar monitores ajudantes. O que é esse monitor ajudante? Nós pensamos nessa questão porque eu posso ter monitor voluntário no projeto, né? E não vai ter bolsa nem nada. Mas eu penso que é uma chance de quem quer investir nessa carreira no ensino de língua inglesa e também no de português, tem 2 vagas para a língua portuguesa e 4 vagas para a língua inglesa. Então, vocês vão ser selecionados e vocês vão acompanhar as aulas dos monitores, vocês vão ajudar, vocês vão participar do planejamento, da correção de atividades, de todo esse feedback que vocês vão dar para os alunos, tá? Na condição de ajudantes. E aí eu penso que essa também é uma forma de você também tomar pé da situação e ir se engajando na universidade e nos projetos, né, da universidade. Eu já dei uma aula para eles, Marisa e Adriana, sobre metodologias ativas, e nela nós discutimos bastante essa questão de como é importante os alunos, desde o início, desde o primeiro período, entrarem mesmo de cabeça no curso, se engajarem em todas as situações possíveis, né? Quer seja nos projetos da língua portuguesa ou da língua inglesa, da habilitação em língua inglesa. Por quê? Porque o curso, ele não a universidade, ela não pode ser uma extensão das aulas do ensino médio, que o aluno ia lá, assistir a aula e ir embora. Isso não é a universidade. A universidade, vocês precisam vivenciar ela de forma universal mesmo. Vocês precisam viver essa universidade 24 horas por dia. Então, participem dos editais, concorram a bolsas, ou mesmo como voluntários, e vocês vão ganhar certificados, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a universidade, ela tem vários projetos, vários programas, várias oportunidades para vocês se engajarem junto com pesquisas com os professores. Então, sempre tem uma área que você gosta mais, sempre tem aquele professor que você já está junto com ele ali nas pesquisas. Então, faça pesquisa, faça extensão, né? Participe de projetos de ensino também, de qualquer coisa, mas se engaje em uma área. E essa área, muito provavelmente, se você continuar nela e gostar,
vai ser a área que você vai seguir carreira também, né? Vai ser uma área que você vai fazer mestrado e depois doutorado, você vai seguir seus estudos, e é assim que as coisas evoluem mesmo. Você começa com um professor e vai seguindo aquele professor, ou depois você muda de professor, muda de área, mas você sempre está ali engajado com a universidade, com as atividades da universidade, tá bom? Ai, deixa eu pegar um ganchinho nessa fala sua, é porque assim, ela exemplifica muito do que eu converso com o pessoal em filosofia e em sociologia da educação. Essa coisa da prática tá lá no Aristóteles, né, que não basta saber, você tem que praticar, você tem que criar o hábito, né, você tem que incluir isso na sua vida. E na aula de hoje, um pouco mais cedo, eu dizia exatamente isso, como que nós temos que incluir os conteúdos na nossa vida, né, tem esse momento da aula, das atividades, das leituras, mas ali no nosso cotidiano nós vamos inserindo. No aprendizado de inglês, né, eu não tenho formação em línguas, e muito menos em inglês como vocês têm, mas eu acho que, assim, muito do que eu aprendi em inglês é por ser curiosa, é por ir atrás de conteúdo, de material, e hoje em dia existe uma infinidade muito grande de colocar a língua no seu cotidiano. Por exemplo, você vai assistir um filme, coloca no idioma original com a legenda em português. Depois de um tempo, coloca a legenda, por exemplo, em inglês, coloca a legenda em inglês. Depois tira a legenda e assiste o mesmo filme de novo, sem a legenda, e assim vai, é coisa assim da vida. E eu venho fazendo isso, dentre várias outras coisas, para ir aprendendo, né, ali no meu cotidiano. As séries que eu gosto de assistir, eu tenho uma coisa, meu ouvido não é muito bom nem para português, né, quanto mais para língua estrangeira. Então, eu já consigo entender praticamente tudo assistindo a uma série, que é uma coisa que eu gosto muito, só com áudio no inglês, mas eu coloco a legenda para me ajudar a ir compreendendo, e também porque eu gosto muito de saber como é escrito, né, como é a escrita. Então, são estratégias que você vai adotando, né, e você vai aprendendo. A questão é você encarar. Eu digo, gente, tudo na vida dá trabalho, né, o que vocês disseram também, tudo na vida dá trabalho, tudo na vida requer um investimento, tudo na vida requer que você inclua aquilo no seu cotidiano. Só fechando, eu até, nessa coisa de incluir esses assuntos nossos da universidade, a vida da universidade na nossa vida cotidiana, eu dizia mais cedo que eu não acompanho hoje em dia tanto, né, aliás, nada, praticamente, a TV aberta, os comerciais, porque teve um comercial de 1989 que eu mostrei, e aí nós estávamos comentando algo, e aí eu dizia que hoje em dia eu já não vejo tanto, mas não é porque eu despreze esse conteúdo, é porque você vai priorizando outros assuntos, outros conteúdos, e como a gente não tem tempo para fazer tudo que existe, para ver tudo que existe, você acaba priorizando. Então, é isso, é aos pouquinhos, né? Eu acho que o fundamental é você ter a abertura, você querer ter a abertura e ir atrás, e ir fazendo um pouquinho a cada dia. Acho que ter paciência também, né, com as nossas dificuldades é algo muito importante, porque às vezes parece que, bom, comecei, passou uma semana, um mês, um ano, não estou de acordo com o ideal, que eu acho que é o ideal, né, que eu deveria estar. Aí desisto, não, é um pouquinho a cada dia, né, que você vai fazendo. Bom, era isso, eu só queria dar o gancho. Só para finalizar minha fala aqui, então, né, essa questão mesmo que eu queria falar com eles. Eles escolheram o curso de letras, né, e a partir de agora, e eu penso que é o diferencial também, porque o ensino médio e o ensino fundamental não partiu de uma escolha, não, né, é o geral, você estudou aquilo que estava pronto e posto para você. Agora não, vocês escolheram um curso, uma área de atuação, e é aqui que eu penso que começa mesmo essa sua postura frente à sua profissão. Então, que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de pessoa você é? Qual o tipo de atitude que você tem com o seu curso? É uma atitude proativa? Você está aqui
realmente disposto, né, a aprender, a se doar, a investir, né, no seu curso, eu penso que isso é a melhor forma de você pontuar as coisas que você vai escolher, né, seja uma habilitação ou outra, você ter em mente que a sua proatividade é que vai contar no final das contas. Para um investimento ou não, né, na sua carreira, para um sucesso ou não que você vai ter lá na frente. Então, dificuldades vamos ter todos, mas eu penso que essa atitude é o que mais conta. Daqui para frente, esquece tudo que passou na sua vida e a partir do momento que você escolheu, é a sua profissão, é com ela que você vai conviver o restante dos anos da sua vida. Então, eu acho que vale muito a pena ter essa atitude positiva em relação a ela, né? Investir suas fichas, ir de bom grado, com o coração aberto e disposto mesmo a estudar, a trabalhar, a evoluir, né? Acima de tudo. Olha, eu queria dar um exemplo. Eu sei que a Camila tem que falar, mas eu quero fechar isso daí, porque tem duas coisas, Dani, para pontuar do SECLA, né? Então, os estudantes que a gente vamos supor, né? A gente tem inglês e português agora, e o SECLA é uma comunidade de prática, é um local onde vocês podem praticar a docência antes do estágio, ou depois do estágio, ou a parte do estágio, porque o estágio vai trabalhar com vocês, vão trabalhar na escola pública, no ensino básico, tá? Até pode ser privada, não é obrigatório que seja na pública. Mas vocês vão ministrar algumas aulas, trabalhar com um professor numa escola. E o SECLA é, como se diz, um curso livre de idiomas, né? Ou para a língua portuguesa, a gente ocasionalmente tem outros tipos de curso, já tivemos de literatura, já tivemos de música, coisas assim. Então, ali, você tem a oportunidade de ser, vamos dizer, a pessoa que tem uma turma. Essa turma está na minha mão. Você não é dono da turma, você não é chefe da turma. A gente precisa trabalhar e mudar essa perspectiva do professor, que é o centro de tudo, que sabe tudo, para trabalhar com um conjunto. Tudo bem. Mas vocês que estão à frente desse grupo, e essa é uma forma, e a gente está junto, né? A Dani é a coordenadora, eu estou junto, a professora Silvana também. E a gente não larga vocês no mundo, assim, fala, pega aí que a turma é sua e você se vira. Não, a gente vai fazer um apoio com vocês, tem as reuniões, tem toda uma instrução, tem o material, não é? Mas vocês têm essa oportunidade de... então, a Micaela está trabalhando no SECLA, inclusive, como voluntária. A Micaela é daquelas criaturas que a gente também não sabe onde que arruma tempo, o dia dela tem 40 horas, mas ela está lá, né? Está no PIBID, faz PIBIC, está no Global, que é uma outra instituição, e vão por aí, né? Agora, no exemplo para vocês, né? Eu estou com medo, eu posso ser reprovado. Aí, se eu for aquele que é reprovado numa matéria, fala, não vou mais voltar para a faculdade, tirou 2 numa disciplina. Gente, acontece, tá? Pode não acontecer, que ótimo se não acontecer. Eu, quando entrei em Ciências Sociais, na Letras não, porque quando eu entrei em Letras, eu já tinha uma faculdade, já era mestre, mas quando eu fiz Ciências Sociais, lá com os meus 20 anos, tinha ainda ficar 2 anos longe do ensino, eu entrei lá fazer Sociologia 1, Ciência Política, Antropologia 1, Economia e Geografia Geral, e Economia. Geografia Humana. Esse papo aí. Gente, eu reprovei em 3 das 5 disciplinas, tá? Eu passei, não era estatística e probabilidade no primeiro semestre. Estatística, economia, psicologia, antropologia. Então, era assim, era o cão chupando manga. Eu nunca tinha lido um texto teórico na minha vida. Eu reprovei em 3 das 5. Tá? Eu abandonei ciência, muitos poderiam ter abandonado. Pensei em ir para biologia, que era uma outra paixão minha. Não fui. Falei, não, eu escolhi fazer ciências sociais e eu vou fazer. Eu tiro o atraso depois, eu faço uma de manhã, uma de tarde, a gente se vira aqui, ou não, né?
A gente vai, pega na mãozinha, a gente pega na mãozinha e vai embora, não só no inglês, tá? No português também estejam, e vocês também podem, como a gente diz, puxar componente de outros cursos. Você tem muito interesse, eu fiz disciplina nos cursos que eu quis, na Faculdade de Comunicação e Artes, na História, fazia para todo lado, e aqui vocês também podem. Né, tem interesse em fazer, em teatro a Micaela fez, é verdade, então vocês têm interesse em puxar um componente porque ajuda a gente, né, poxa vida, é claro que história tem muito diálogo com a gente, que ciências sociais tem, relações internacionais, se vocês têm interesse, vai lá e puxa o componente, precisa ter tempo também, né, mas podem fazer, tá? E vamos deixar a Camila falar, gente? Cá, fala, querida, por favor, que a gente te chamou, acho que eu tinha que tomar água. Depois eu tenho só um pedido para fazer para vocês em relação ao SECLA e sobre cursos de extensão, que até a Rogéria fez uma pergunta aqui, aí eu gostaria que vocês falassem uma coisinha, mas pode falar, Camila. Ela disse ali que o microfone dela não está funcionando no chat. Poxa, cara. Puxa, eu bem percebi na aula que ele estava meio indo e vindo. Escreve aqui, escrever aí como funciona o reaproveitamento de outros cursos. Não, eu acho que é assim, quando você faz uma habilitação, você obtém uma habilitação e aí você vai para a segunda. Aí você faz a solicitação do reaproveitamento, né? Você envia essa solicitação para a coordenação e a coordenação faz o encaminhamento para a secretaria acadêmica, que faz todo o lançamento, sem problema, não é, só tem que ter um protocolo ali que tem que seguir para poder ter esse aproveitamento, né, junto à secretaria, mas não é nada, assim, complicado, difícil, né, mesmo porque dentro do mesmo curso, né, dentro da mesma coordenação, então, é dessa forma. Quanto tempo aqui para ter a dupla habilitação? Olha, no mínimo vai ser 2 anos, depende dos componentes, né, ou das disciplinas que você já cursou quando você fez a primeira habilitação, né, e depende também do seu rendimento quando você reingressa. Por que no mínimo 2 anos? Porque você tem 4 estágios em cada habilitação, seja português ou seja inglês, você tem 4 estágios, e o estágio você só faz um a cada semestre, em geral, né, você só faz um, então você faz o 1 para poder fazer o 2 e assim por diante, né, então, por enquanto, no momento, né, é dessa forma que está estruturado. Quem sabe, né, nesse meio tempo aí, enquanto você está fazendo essa primeira habilitação, nós aprovamos o novo PPC com a dupla habilitação e você consegue fazer a migração, né, você e outras pessoas que têm interesse, e aí fazendo a migração para o PPC da dupla habilitação, você já vai ter uma estrutura que te possibilita ir cursando os componentes para ter a dupla habilitação ao final do seu curso. O que eu queria colocar aqui, então, avançando, Adriana e Daniela, é só explicar um pouquinho para o pessoal o que é o SECLA, rapidamente, assim, porque nós estamos falando o que é o SECLA, né, rapidamente um histórico, né, como ele surgiu, como ele se desenvolveu, onde ele está agora, e dentro disso nós comentamos sobre atividades de extensão. O SECLA é um espaço onde ocorrem atividades de extensão, mas atividades de extensão, elas são realizadas seja por um professor ou professora individualmente, seja por um grupo de professores, seja por um curso, né, de graduação, de pós-graduação, né, e a extensão pode ser realizada na forma de um evento, por exemplo, aqueles seminários do NEL que nós estamos participando nas quartas, né, entra como uma atividade de extensão. Então, são várias ações que são realizadas dentro dessa categoria de extensão, e aí a carga horária varia de acordo com o propósito e a proposta
de cada evento de extensão que é ofertado. Mas é isso. É com vocês, meninas. Deixa eu falar de um evento de extensão bacana que vai ter ano que vem para vocês ficarem animados. O Paulo André, né, vulgo meu marido, vai para a Marisa, que adora ficar animada, ele vai fazer um projeto de extensão que é um cineclube. Mas a intenção do cineclube é ser o FT e prefeitura, para que esses filmes sejam exibidos lá no Vicentão, onde a gente tem um telão, não é? E a gente pode fazer, vai ter o filme, pode ser sugerido um texto aí, complementar, e uma discussão a cada 15 dias, porque já é mais complicado, né? Uma estrutura de ir até lá, né? Mas podemos ver do ônibus do UFT, levar o pessoal até lá para o Vicentão, e quem já estiver no centro assistindo, ele já está com o projeto, conversando com a prefeitura. Então, os projetos de extensão são isso, eles são vinculados com a universidade e atividades que pode ser só um dia, que nem a gente cadastrou nossa conversa hoje aqui com um projeto de extensão. Amanhã eu tenho outro projeto de extensão no PIBID, que vocês vão receber link depois para participar, que é uma pesquisadora, a Marilena Borges, que é mestranda, está terminando no curso de História e vai falar sobre a comunidade quilombola Barra da Aroeira, a pesquisa dela da história da comunidade, ela vai lá falar no PIBID. É uma ação de extensão, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme aí de tipos de ação. Mas, Dani, manda aí. Sim, só ainda em relação à extensão, os alunos lembrarem, assim, que é missão da universidade também, né, avançar fora dos muros. Então, a extensão é a universidade na comunidade, fora dela mesma, ofertando serviços diversos, tá? Então, se tivesse curso na área da saúde, aqui no nosso campus, por exemplo, muito provavelmente teríamos projetos na área da saúde, o atendimento, várias, se fosse odontologia ou na área médica, etc., esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece na área da agronomia, tem muita extensão, né? Mas nós não temos curso de agronomia aqui, tem em Gurupi. E no caso, o SECLA, ele oferta curso de línguas, né? Então, não só curso de línguas, tem vários outros projetos. O SECLA é um programa de extensão. O que é um programa? É uma coisa bem maior que abarca vários projetos, tá? Então, agora, no momento, por exemplo, o projeto SECLA e PEL, ele está dentro do programa SECLA, que é a oferta de cursos de língua inglesa e de produção de texto em língua portuguesa. E por ser projeto de extensão, ele não é somente para os alunos da universidade, ele é para toda a comunidade, não só de Porto Nacional agora com a questão, né, da pandemia que está sendo as aulas online. Então, teoricamente, é para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro que quiser participar. Né? As matrículas reservadas aos alunos da Letras já foram, mas ainda tem vaga, então os alunos podem continuar fazendo matrículas agora, mesmo os da Letras. Agora estamos nos dias em que os alunos da universidade vão fazer matrícula, e depois nós vamos ter, a semana que vem, vai abrir para o restante da população. Então, todo mundo vai poder fazer matrícula. E com isso, a universidade está prestando seu papel social, ofertando esse serviço totalmente gratuito, tá bom, gente? Esses projetos de extensão são gratuitos, não tem cobrança de taxa nenhuma, de nada. Então, e aí a comunidade toda pode participar. Quando vai sair o resultado para inscrição de aluno? Não tem resultado. Você já está matriculada. Se você fez sua matrícula, já está matriculada. Não tem sorteio, não é nada. A gente só enviar os documentos, que depois a gente vai pedir por e-mail, mas fora isso já está dentro. E participar das aulas, porque se não aparecer na primeira aula, aí já é cortado, porque a gente vai chamar os próximos, entendeu? Mas não vai ter seleção assim de sorteio ou algum tipo de seleção para esses não. O que vai ter seleção é para os monitores ajudantes. Esse sim vai ter entrevista, ter um processo de seleção. E tá lá no edital que vocês vão ver depois.
E o que mais que eu... Era para falar do SECLA, né? Agora que a gente está, da extensão. Espera, a Giovana está perguntando aqui se ela pode fazer inscrição tanto para português quanto para inglês. Pode sim. Vai ter que dar conta de fazer, mas poder pode. Já tem gente que se inscreveu nos dois. Mas diga, Dani. Porque a gente ia encerrar, né, gente? Está dando 10 para as 10, eles devem estar tudo cansadinhos já. Mas estão aqui já, 42, que beleza. E vão guardando os certificados, viu? E só, assim, já que a gente está falando dessas questões da universidade, na sociedade, para, assim, falar um pouquinho dessa questão também, que a universidade não é só ensino, né? O papel da universidade vai muito, muito além. Talvez uma pequena parte da universidade é essa parte de ensino, de formação para graduação. Mas a universidade, ela tem um papel muito importante na área da pesquisa. Como vocês viram agora com a pandemia, né? Nós voltamos a exaltar o papel da universidade, né? Com o enfrentamento da pandemia, com o desenvolvimento, né, de várias tecnologias. Agora, por exemplo, um novo teste, né, com a saliva está sendo desenvolvido a custos quase zero, é papel da universidade. Então, no nosso país, tudo que se faz em matéria de ciência é na universidade pública. A universidade particular não tem nenhuma participação em relação à ciência, porque eles não investem nessa área. Então, a nossa universidade, ela é patrimônio da humanidade, patrimônio brasileiro, não só do brasileiro, mas da humanidade mesmo, né, do mundo inteiro, porque é uma universidade pública, gratuita, tem o ensino de qualidade, tem a extensão, que é muito importante. Vocês não sabem o tanto que é importante esses projetos de extensão da veterinária, da agronomia, só quem é atendido mesmo, que é o pequeno produtor, que não tem auxílio. Eu falo disso porque minha irmã trabalha na UFG, ela é agrônoma, e ela tem projetos na área da agricultura familiar, tá? Então, assim, só para falar da importância da universidade na sociedade, da nossa universidade na sociedade. Graças a Deus, aqui no Tocantins nós temos a UFT e agora vamos ter a UFNT. Eu acho que a divisão foi muito boa, vai ajudar muito a desenvolver mais ainda, né, a área norte do estado do Tocantins. E, justamente, Sônia, fazer ciência no Brasil é um ato de resistência, e é mesmo, né? Nós entramos de corpo e alma, né, pela ciência. Não existe lucro com isso, tudo que é criado não é do professor pesquisador, é do Brasil, é da universidade, é do Brasil, né? Projetos de extensão também, os professores não recebem por eles, também faz parte do nosso trabalho, nós somos contratados para isso, né? E não tem nada a mais por conta desses projetos de extensão. E também projetos de ensino e vários outros tipos de coisas que nós desenvolvemos por conta de haver a universidade pública, né? A universidade pública federal, gratuita, que propicia todo esse desenvolvimento mesmo. Pronto, Ana, pode encerrar. Peraí, não, tem uma coisa que você falou da pública, da universidade pública, que eu sempre falo, talvez alguns aqui já tenham me ouvido falar isso, mas é muito importante. A universidade é pública, é gratuita para vocês que estão cursando, tá? Mas é muito importante a gente sempre lembrar da nossa responsabilidade social quando cursamos uma universidade pública. Ela é gratuita porque eu não pago um curso, mas, na verdade, todos estão pagando para que cada um de vocês possa estudar na universidade pública. Inclusive seus próprios pais, inclusive vocês se trabalham. Então, a universidade pública é algo em que todos investem, né? Então, há um investimento público de todos os cidadãos do Brasil em cada um de vocês. Então, eu gostaria de destacar que vamos lá, vamos assumir a nossa responsabilidade social também, falar, porque às vezes a gente fica, não, vou largar esse semestre aqui, eu vou descansar. Gente,
vamos pensar, existem muitos outros estudantes querendo cursar a universidade pública, existem muitas pessoas investindo nisso, não é o governo que paga nada, quem paga é o cidadão, tá? Então, eu gosto de lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, né? A gente acha que público é que é de graça, é que o dinheiro é do governo. Não, o governo não tem dinheiro nenhum, o dinheiro é nosso, de todos. Né? Gostaria de lembrar, alguém levantou a mãozinha aqui. Foi o José Vitor, mas ele abaixou. Ah, não quer mesmo falar, José Vitor? Então tá. Era sobre a questão do SECLA. Gostaria de saber se eu posso pegar no SECLA a aula de 2 às 16 de uma professora e de outra de 16 ou de 4 às 6? Pode? Uhum. Mas as duas de inglês? Sim. Mas você quer fazer 2 vezes? Ah, mas é que aí você está tomando a vaga de uma outra pessoa. É porque é diferente. Uma é de inglês iniciante e a outra de produção de texto. Ah, o é português. Isso é português. Então tá bom. Tá bom. Pode sim. Desculpa, é que assim, é claro que eu sei que quem gostaria de investir muito no inglês fala, não, eu vou pegar o 1 e o 2, mas é que aí a gente está, né, usando a vaga de outra pessoa, mas se é inglês e português, pode ser. O conteúdo, né, não é muito legal também, vai ficar chato. Mas é inglês e português, pode sim. Mas tá muito legal o papo aqui, o Edemerson. Você explica para mim como é que fala, tá? Para a gente não pronunciar errado, onde que é a tônica aí do teu nome, e por favor, pode perguntar. Pronúncia está correta, é Edemerson mesmo. O acento é aí no segundo Em relação a um assunto que a professora Adriana falou lá atrás, em relação aos estágios, eu queria tirar uma dúvida. O estágio, a instituição já tem um vínculo com alguns colégios para fazer o estágio, ou a gente tem que escolher, tem que procurar o estágio obrigatório, o estágio curricular, o estágio obrigatório? Ok, essa é minha, porque eu sou professor de estágio aqui, é a minha praia. Bom, Edemerson, a gente tem um vínculo com a SEDUC, não é? Isso é estabelecido. E aí, na verdade, o nosso manual do estagiário, que tem lá no nosso plano de curso, indica que o estudante procura a escola que lhe for mais conveniente. Só que, de preferência, está lá de preferência, mas é complicado você fazer numa outra cidade. Vamos supor que você seja de Monte do Carmo. Eu tenho que ver a sua aula, né? Se você fizer em inglês. Aí fica meio complicado eu sair daqui para ir lá para Monte do Carmo, principalmente porque eu não dirijo, né? Para ir lá para Monte do Carmo para ver. Então, por isso que a gente estabelece que seja em Porto, mas você pode escolher. Se você não tiver noção de escola, eu conheço, os professores da área de português conhecem também, e a gente indica, conversa com o coordenador. Não é por falta de escola que você não faz estágio, tá? Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Tem toda uma orientação, tem uma documentação para a gente assinar e tudo mais, mas não tem problema, não. E uma coisa do século importantíssima que a gente esqueceu de falar, Daniela, de quem ministra, quem é monitor, né? Vocês têm algo que quem vem a ser monitor do século tem algo que é raríssimo para quem termina a faculdade, experiência comprovada. Quando vocês saem, vocês vão para uma escola, seja pública, seja privada, seja uma empresa, e vocês têm lá um certificado de 60, de 120, depende de quantos semestres você ministrar curso no século, você tem algo que é muito raro para quem está estudando, né? A gente não sempre fala, quando você vai pegar o primeiro emprego, a primeira coisa que eles perguntam é se tem experiência, como é que eu vou dar experiência se é o meu primeiro emprego, né? Mas aí vocês têm. Né? Ou seja, ministrando curso de língua portuguesa ou de língua inglesa, quem está lá no século tem essa experiência, tendo bolsa ou não, tem uma experiência que é algo que é incomum, tá? Mas é isso aí, eu acho que... Edemerson, ajudei? Sim, professora, ajudou sim, esqueci de agradecer, muito obrigada. Imagina, maravilha. Bom, então, acho que é isso, né, gente? Que conversa boa, né? Muito bom. Acho que é isso. Acho que atingimos o nosso objetivo.
eu fico com a tarefa de casa de tirar a dúvida ali sobre a questão da Emily, né, que eu fiquei realmente em dúvida ali naquela questão. Mas, vamos... Ai, Marisa, eu queria pedir para, se ela conseguir, tiver condições, para a Sônia dar uma palavra para a gente, poxa, porque ela é nossa aluna de graduação e acabou de sair do mestrado. Pode dar uma palavra para a gente aqui. Você consegue, Sônia? Está com som aí? Ela deu contribuições aqui no chat e tudo, né? Mas foi tomar água também, quer ver? Acho que sim. Peninha, ela me mandou mensagem de manhã falando, eu quero assistir, porque o tema me interessa. Tá sem microfone, que pena. Mas tá bom, valeu, foi muito legal você querer participar, porque a temática, né, te interessa, e só o fato de você estar aqui já dá um bom exemplo para o pessoal. Prestigiou o nosso evento. É isso aí, valeu. Ai, Marisa, você pegou o nome do pessoal que participou? Claro, salvei. É tudo. Marisa, é tudo. Salvei aqui. Tá o nome de todo mundo gravadinho. Então, é isso, né? Eu quero agradecer a professora Adriana, a professora Daniela, e quero agradecer também a cada um e a cada uma que veio participar aqui hoje, ter esse momento conosco, essa conversa. E eu quero reforçar que nós ficamos à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, para orientar no que precisarem. O nosso papel aqui é garantir que vocês tenham uma trajetória durante todo o curso que seja a melhor possível, que vocês aproveitem ao máximo possível. É só nos procurar, é só conversar conosco, colocar as dúvidas, colocar aí as demandas de vocês, que nós estamos aqui para servi-los e servi-las, como servidoras públicas que somos, né? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Muito boa noite para todo mundo e nos vemos em breve. Um grande abraço. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém.